Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos aí a mais uma aula do nosso desafio Endgame. Hoje, começando aí a nossa segunda aula, uma aula, assim, super especial, uma aula super legal que eu quis trazer aqui diferente para vocês, que vai ser uma aula sobre como identificar ativos que podem ter potencial de fazer aí 10 vezes no próximo ciclo. Então, como assim, né? Deixa eu explicar um pouco melhor. Eu acredito que muitas pessoas elas sofrem no mercado de cripto por não conseguir nem visualizar o quanto um ativo ele pode crescer ou não ter essa perspectiva. Então eu quero trazer alguns pontos que são algumas metodologias, primeiro para a gente conseguir compreender o tamanho dos setores, depois eu quero aplicar essa metodologia a alguns setores que eu estou estudando, que eu estou analisando nesse momento de agora, e por fim eu quero também trazer dois conceitos que para mim são primordiais, dois conceitos que eu trouxe, enfim, de alguns estudos que eu estava fazendo no exterior, que são sobre narrativas e catalisadores, que para mim são dois dos pontos que fundamentais dentro de toda a estrutura para você analisar os ativos. Então, essa que vai ser a dinâmica, de forma super, super resumida, super direta. Mandei uma boa noite para todo mundo. Ontem a gente bateu recorde de audiência, então estou feliz demais, estou animado demais com a aula de hoje. Deixa eu compartilhar o PPT que eu não quero enrolar vocês. E até ia só pedir uma coisa, eu vou mandar aí no chat agora para vocês o link do desafio. Que basicamente quem quiser ter acesso a todos esses PPTs que eu estou mandando, os e-mails, etc., já acessem o link do desafio, se inscrevam lá, 100% gratuito. O Juanzinho aí que está fazendo nosso suporte mandou aí para vocês. E a partir desse link vocês conseguem ali ter todos os PPTs, todas as informações do desafio, entrar no grupo do desafio e também acesso à quinta aula, que ela vai ser fechada só para quem estiver ali inscrito no desafio, inscrito nas nossas bases. E também lembrando que no final dessa aula teremos também uma gota, né? A gota da aula 2, que é um NFT exclusivo para vocês que estão acompanhando aqui todas as aulas. E a gente vai sortear, né, em cima dos holders, esse NFT um Crypto Pro gratuito, né? Que no final, na sexta-feira, a gente vai abrir a assinatura do Crypto Pro, que eu vou estar liberando ali para o pessoal que fazer parte a minha carteira. Vou colocar R$100.000 do meu capital pessoal, mostrar para vocês exatamente como eu estou investindo. Vou liberar para vocês uma carteira de airdrop, que o Juanzito, que está até aqui na live, e o Thiago vão tocar ela, que a gente está falando de dois caras que acumularam mais de R$200.000 em airdrops nos últimos 2 anos. E, enfim, mais de 60 horas de conteúdo e muita, muita coisa interessante. Mas deixa de conversa, vamos lá. Vamos para o tema da aula de hoje, como identificar ativos que podem fazer 10 vezes. Antes de começar, eu queria só uma resposta do chat. Eu já sei provavelmente qual é a resposta, mas enfim, eu quero a resposta do chat. Vocês acreditam que ainda investindo nesse momento é possível fazer 10 vezes no próximo ciclo de alta do mercado? Deixa aí na resposta sim ou não no chat. Vocês acreditam nisso? Mandem aí a resposta só para eu ter a visão de vocês, se vocês acreditam ou não nisso, se vocês estão achando que a gente está viajando ou não nessa aula de hoje. Legal, galera falando que é possível, bacana. Eu sempre gosto de começar, e quando eu falo sobre esse tema, essa pergunta, por quê? Porque eu gosto de mostrar um exemplo muito óbvio que a maioria das pessoas não acredita, que é o exemplo do Ethereum. O Ethereum, no ciclo passado, se você tivesse investido ele ali em meados de 2020 e vendido ali no momento de máxima dele, você teria feito quase 13 vezes seu capital. Isso num período ali de um pouco menos de um ano. Então, por que eu estou trazendo esse ponto aqui para vocês? E eu gosto sempre de reforçar essa questão aqui. Porque é realmente possível fazer 10 vezes num ciclo de alta de mercado. Mas, para isso ser possível, você precisa de duas coisas que são fundamentais no seu processo de análise. Que, basicamente, você precisa de se posicionar no momento certo. Então, você precisa entender sobre ciclos de mercado e precisa ter a coragem de se posicionar no momento certo de um ciclo de mercado. Ontem, na aula de ontem, né, a gente falou muito sobre isso, muito sobre ciclo de mercado, sobre quando se posicionar no ciclo de mercado. Então, acho que esse ponto aí talvez seja até um pouco mais claro para as pessoas que estão nos acompanhando aqui. E o segundo ponto, investir em ativos que tenham bons fundamentos. Mas não é exatamente só investir em ativos que não tenham bons fundamentos, mas entender as narrativas, entender qual que está sendo a dinâmica desses ativos que potencialmente permitam que isso aconteça. É um pouco mais amplo do que só bons fundamentos. Eu vou explicar um pouco mais em detalhes nessa aula de hoje. Então, só para provar aqui para vocês, primeiro eu quero explicar e mostrar para vocês por que o momento faz diferença. Por que investir no momento correto
é fundamental para você ter um bom resultado dentro do mercado de criptoativos. Esse gráfico mostra um investidor que investiu em janeiro de 2017 de forma igual no top 10 de mercado cripto. O cara que investiu em janeiro de 2017, comprou o top 10 do mercado cripto, fez 33 vezes seu capital. Enquanto o cara que investiu em janeiro de 2018 nos mesmos ativos, fez 6%. Se a gente pegasse num período mais ou menos de agora. Percebem a grande diferença que a gente tem aqui? A pessoa que entrou no momento certo fez 33 vezes. A pessoa que demorou para entrar fez apenas 6 vezes. Por que eu quero trazer esse ponto? Porque é muito natural a gente ter paralisia, a gente ter receio, especialmente nos momentos que o mercado está sofrendo com as baixas, está sofrendo no momento negativo. E isso é um dos fatores que mais faz as pessoas não entrarem nos momentos certos. Porque eu estou muito feliz agora? Porque a gente está com 600 pessoas agora ao vivo, em 5 minutos de live, então isso já é incrível. Mas são 600 pessoas que estão no momento que a maioria das pessoas está desistindo no mercado. No momento que a maioria das pessoas não tem interesse no mercado. E esse é o momento certo de investir. Por isso que eu trouxe aquela aula de ontem. Por isso que a aula de ontem era tão importante. Para vocês entenderem que, beleza, a gente está no momento certo de investir. A gente está na janela de oportunidade dos próximos 6 meses. Então, legal. Momento, talvez a gente esteja no momento certo. Mas, fundamento também importa. Aqui a diferença do cara que investiu nos 10 ativos e o cara que investiu apenas em Ethereum. O cara que investiu apenas em Ethereum fez 222 vezes, se ele entrou em 2017, no ativo. Então, percebam como é um resultado muito desproporcional. Então, não é só sobre investir no momento certo, é sobre investir no momento certo, somado nos ativos certos. E por que Ethereum subiu tanto? Porque Ethereum surfou no ano de 2020 uma coisa que foi uma narrativa muito forte, que foi a narrativa das soluções de primeira camada, das plataformas de contratos inteligentes. O que aconteceu em 2020? Em 2020 a gente teve a ascensão do mercado DeFi, em 2021 a ascensão do mercado de NFTs. E isso mostrou para o mercado que o mercado cripto poderia ser muito mais do que só soluções de pagamento. O mercado cripto também poderia ser ali soluções para você criar inúmeras aplicações em blockchain. E isso que movimentou toda aquela dinâmica do mercado de soluções de L1. Por isso que a gente teve Solana, por isso que a gente teve Avalanche, por isso que a gente teve Terra Luna, por isso que a gente teve diversos outros cases. Então é importante vocês entenderem isso, é importante vocês terem essa visualização desse patamar, desse potencial, para vocês conseguirem compreender essa dinâmica. Mas, o que eu quero trazer aqui para vocês é que não é fácil investir em ativos bons. Esse gráfico, para mim, é um dos gráficos que traduz toda a dinâmica de cripto. O pessoal da K3 Research, eles pegaram os ativos que passaram do top 100 de mercado e foram analisar. De mais de 1.000 ativos, 714, aproximadamente 70% deles, não existem mais. O que significa? Se vocês pegarem, nos últimos 5 anos, os ativos que chegaram no top 100, 71%. 2 a cada 3 ativos não existe mais. Se você investiu nele, você perdeu todo o seu dinheiro. 202 ativos tiveram retornos negativos. Apenas 76 tiveram retornos positivos e apenas 16 geraram mais de 50 vezes de resultado. Se pegasse no momento atual. Novamente, reforço. Selecionar bons ativos é fundamental. Óbvio que muitos desses ativos aqui que eu mostrei no top 10, no top 100, chegaram a dar resultados positivos. Provavelmente a grande maioria deles. Mas, eles não se mantiveram no longo do prazo. Então, por isso que eu sempre falo que é relativamente até fácil você ganhar no ciclo de alta. O problema é você continuar mantendo o seu capital ao longo dos períodos. E até é por isso que eu brinquei com a frase de ontem, todo mundo achou a frase legal, né? Que é, no primeiro ciclo você perde, no segundo ciclo você aprende, e no terceiro ciclo você ganha. Isso é uma verdade. Por quê? Porque as pessoas no primeiro ciclo, elas entram na euforia. Elas entram no momento errado. No segundo ciclo, se elas continuaram, elas tiveram a oportunidade de entrar no momento certo. Mas às vezes elas não têm a capacidade de realizar. No terceiro ciclo é o ciclo que se ganha, normalmente, porque as pessoas aprendem a entender ciclos de mercado, aprendem a entender que algumas coisas que parecem ser incríveis não são tão incríveis assim, e aprendem a tomar decisões sensatas. Esse é o grande ponto. Até uma curiosidade aí, até só para aproveitar enquanto a gente evolui,
Depois deixem aí no chat em que ciclo de mercado vocês estão. Se vocês já viveram 1, 2 ou 3 ciclos, vocês já viveram mais de um all-time high do mercado. Só para saber até quanto tempo que o pessoal que acompanha aqui a gente está. Mas beleza, vamos continuar aqui evoluindo no tema da nossa aula. Opa. Aí. E antes da gente entrar em si, em como identificar esses ativos. Ó, o Casta tá aí, pô, que da hora. Casta prestigiando a gente aí, é bom demais, poxa. Feliz demais. O pessoal tá bastante, já tem galera no terceiro ciclo, ó. Quem tá no terceiro ciclo, ó. O Reginaldo tá no momento de ganhar, tá no terceiro ciclo. Pô, bom demais, bom demais. Mas vamos lá, né? Antes da gente entrar nesse ponto, qual o ponto que eu quero trazer aqui para vocês? É o conceito de oportunidade. O que é oportunidade? Para mim, a oportunidade é a simetria entre preço e valor de um ativo. O valor de um ativo é o que o ativo gera de eficiência, o que o ativo gera de resultado. Mas o que é o preço? E para mim é aí que está a grande beleza do mercado de cripto. O preço é a capacidade de interpretação das pessoas daquele mercado. Então é o quanto as pessoas conseguem compreender e extrair informações daquele mercado. E por que eu gosto disso? Porque eu acho isso lindo, porque o mercado de cripto é um mercado que ninguém entende. Hoje, 16% da população mundial tem uma noção do que é cripto. Desses 16%, apenas 1% entende bem. Então você está falando de 0,2% da população. Eu dei esse dado ontem. E aí eu volto para esse dado aqui, que é apenas 48% dos institucionais sabiam do Demerge antes do Demerge, que foi o maior evento de cripto dos últimos anos. Então percebam como a gente tem assimetria. Como as informações de cripto demoram a chegar. Então se você consegue identificar as informações antes, você pode antever as narrativas desse mercado. E aí você pode se posicionar em bons ativos antes que o mercado está vendo. Por isso que a gente tem essa oportunidade ainda no mercado de cripto. Isso tende a acabar, tá? Ao longo do tempo, ao longo dos próximos ciclos. Então, beleza, sem mais delongas, como identificar ativos que podem fazer 10 vezes. Para isso, a gente vai usar uma metodologia de mercado tradicional chamada análise top-down. O que é uma análise top-down? É uma análise que ela parte, primeiro, de uma observação de mercado em geral. Depois, a gente observando casos que aconteceram em vários mercados, a gente vai analisar um determinado setor, para aí sim selecionar ativos que podem dar retornos interessantes nesse setor. Então a gente vai do geral, compreende o geral, e depois a gente vai afunilando a tese. Essa é a forma que eu utilizo para identificar as narrativas do mercado de cripto, para identificar setores que potencialmente vão crescer no próximo ciclo. Eu entendo como o mercado em geral de cripto está pensando, identifico aqueles setores para depois selecionar ativos. E aí depois eu vou a fundo naqueles ativos para perceber realmente que ativos são bons e que ativos são ruins. Entendendo desde dinâmicas de token, dinâmica de modelo de negócios, dinâmica de time e o momento que aquele ativo está. Esse é o meu processo de análise fundamentalista para o mercado de cripto. É assim que eu faço. E análise top-down não é uma coisa que eu estou inventando, tá, pessoal? É uma coisa que é frequentemente utilizada em praticamente todo o mercado financeiro tradicional. Eu só criei uma metodologia adaptando ele para o mercado de cripto. E só para trazer um exemplo de uma análise top-down que a gente poderia fazer dentro de toda essa estrutura, quero trazer esse exemplo aqui, que foi a análise que a Bitwise, que é um dos maiores fundos de cripto do mundo, fez em relação ao mercado DeFi. Olha que análise interessante. Qual foi o ponto deles? Eles precisavam responder qual que é o tamanho, o potencial que o mercado DeFi poderia chegar. E eles chegaram à seguinte tese: o mercado DeFi é o mercado tradicional de finanças, pode ser chegar próximo ao mercado tradicional de finanças. Então eles começaram a fazer um cálculo. Qual que é o tamanho do mercado tradicional de finanças? Então eles pegaram os maiores bancos, somaram seus valores em si e chegaram ao número de 24 bilhões de dólares. Então esse era o tamanho do mercado tradicional que o mercado DeFi tentava emular, que o mercado DeFi tentava competir. E aí qual que foi a próxima análise que eles fizeram? Eles falaram, beleza, vamos analisar outras grandes disrupções que conseguiram chegar perto ao seu benchmark. E aí o que eles fizeram? Eles analisaram o próprio Bitcoin, que na época o Bitcoin tinha 10% do tamanho do ouro, e na época era 2,4. E aí, nesse sentido, o mercado DeFi poderia crescer 15 vezes, se ele chegasse a 10% do mercado de finanças tradicionais. Depois eles analisaram a questão das fintechs com as companhias de pagamentos, e eles perceberam que o mercado DeFi poderia crescer 77 vezes. Depois eles analisaram os carros elétricos com o mercado automotivo tradicional, chegaram ao número de 105 vezes. E, por fim, o e-commerce contra o modelo de mercado de varejo. E eles chegaram ao número de 144 vezes. O que eu quero destacar aqui? Olhem quando essas inovações aconteceram. A inovação que teve maior adoção, 1990. Depois, as inovações que intermediários, anos 2000. E depois, a inovação mais recente,
anos 2010. Olha que legal. O que é esse padrão aqui? Percebam o processo de amadurecimento que a gente tem para o mercado chegar ao seu auge. A gente está falando de um mercado que começou em 1990 e chegou no seu auge em 2020. O que isso significa? 30 anos depois. Então, a gente está falando de uma revolução de cripto. A gente está falando de uma revolução de cripto que potencialmente deve chegar no seu auge ali entre 20 a 30 anos, dado o processo que a gente está tendo de adoção de inovação tecnológica. Então percebam esse insight, percebam como que a gente vai fazer isso. Então o que a gente precisa quando a gente começar a fazer o nosso processo de análise? Entender o que aqueles ativos de fato agregam de valor. O que aqueles ativos irão substituir. E a gente constrói uma tese em cima disso, constrói um comparativo, e a gente consegue projetar o tamanho disso. Então, por exemplo, por que eu, Orlando, tenho uma posição menor no meu portfólio em Bitcoin do que comparado a Ethereum? Porque quando eu analiso o Bitcoin, para mim o Bitcoin hoje está cumprindo a narrativa de reserva de valor. E ele teria um teórico cap. Qual que é o cap do Bitcoin? O limite do Bitcoin, o ouro. O ouro tem 12 trilhões de dólares. O Bitcoin tem ali na ordem de 1 trilhão de dólares. Então o Bitcoin ainda pode se multiplicar por 12 vezes quando ele estiver ali chegando muito próximo a se tornar mainstream. Que eu acredito que vai demorar ainda mais 2 ciclos, talvez mais uns 8 anos. Entre 8 a 15 anos. Então, para mim, o Bitcoin, nesse período dos próximos 8 anos, tem o potencial de multiplicar por 10 vezes. Mas não acredito que isso seja plausível no próximo ciclo. Dado o tamanho, já o processo de adoção. O Bitcoin já é um ativo mais maduro. Agora, quando a gente vai olhar para outras questões do mercado cripto, essa dinâmica muda. Então, aqui é só um processo que eu queria trazer para vocês. E aí, entram 2 conceitos fundamentais. Pessoal, se agora vocês estão prestando atenção nessa aula, pega o papel, a caneta e anotem. Esses 2 conceitos, eu particularmente nunca vi em língua portuguesa. Para te falar a verdade, só vi 2 analistas do Brasil, além de eu que estou falando isso aqui agora, que falam sobre esses 2 conceitos de forma mais ampla, que é o Evandro e o Thiago, inclusive que vão, enfim, dar aulas ali dentro do nosso curso. O Pete vai ser um dos professores convidados, o All Stars, e o Ti vai ser um dos caras que está me ajudando a tocar ali a carteira. E eu acho que o Cássio também já comentou algumas vezes. Mas primeiro, conceito de narrativa. O que é narrativa, pessoal? Trata de um setor que está em alta do mercado e ele é percebido como algo revolucionário. E ele passa por uma onda especulativa. Qual que é um ponto fundamental, pessoal? O mercado de cripto ele não é racional. Isso é super natural em inovações. Então, você vai ter ondas especulativas, ondas que às vezes você vai olhar e falar, caralho, não faz tanto sentido assim. Isso é normal. E só para dar um exemplo disso, vou dar o exemplo de blockchain game. Blockchain game é um case que, por exemplo, chegou a esse ponto. Olha isso. A Axie Infinity chegou a valer mais do que a Ubisoft no ciclo passado. A Axie Infinity chegou a ter o valuation de 75% do valor da EA Sports. Hoje, olhando isso, vocês olham e falam, cara, não faz sentido. E realmente não faz sentido. Mas isso que trouxe Axie Infinity a se multiplicar por milhares de vezes. Foi a narrativa do metaverse e do play to earn. Então percebam que você identificar uma narrativa, você está posicionando uma narrativa, muda completamente o jogo da sua estrutura de investimentos. E o segundo ponto são catalisadores. O que são catalisadores? Diferente das narrativas que a gente está falando de uma forma mais ampla do que o mercado está percebendo, catalisadores são fatores internos àquele ativo. Então são grandes parcerias que aquele ativo faz e que muda todo o processo. Estruturação de tokenomics, estruturação de novas tecnologias. Vou dar um exemplo muito claro. Por que o Ethereum cresceu tanto no último ciclo? Principalmente por conta do EIP 1559. Foi uma atualização no seu tokenomics que gerou o burn. O burn gerou esse catalisador, essa sensação que todo mundo, cara, vamos utilizar muito Ethereum, e esse processo de utilizar muito Ethereum vai gerar toda essa estrutura. Só um parênteses antes de continuar a live. Já temos aí a segunda maior live do canal. Só fazer o meu muito obrigado aí a todos vocês, cara, tá lindo aqui no meu cursor, tá 1000 pessoas, assim. Eu sempre me emociono um pouquinho com isso, porque pra mim, sempre quando a live passa de 57 pessoas, eu fico feliz. Foi o recorde de audiência que eu vivi a primeira vez antes do meu primeiro ciclo de alta. Então, pra mim, é sempre muito marcante. Enfim, batemos 1000 pessoas. Obrigado aí mais uma vez por todo mundo que tá aí, mas vamos voltar à aula. Só agradecer porque, enfim, quando bate essas marcas, cara, eu não quero normalizar isso, porque é muito foda ter 1000 pessoas no ciclo de baixo. É muito foda, na verdade, ter 1000 pessoas querendo escutar sobre cripto em qualquer cenário. E, pô,
com 23 anos, poder ter a honra de fazer esse tipo de coisa. Mas enfim, voltando aqui, então esse é o ponto de catalisadores. E aí, catalisadores, galera, a gente vai ter que entender, então, pô, o projeto tá fechando parceria, mudou tokenomics, mudou sua tecnologia desenvolvida, porque tudo isso muda completamente o jogo, muda completamente o processo. Em cima desses dois conceitos que eu apresentei para vocês, narrativas e catalisadores, vamos ali para mercados que possuem esse potencial. Então, eu vou analisar e vou mostrar na prática como a gente aplica esses dois conceitos que eu expliquei para vocês, somado à nossa análise top-down, somado à análise comparativa de outros mercados. Primeiro setor que eu quero trazer, e percebam aqui que esse setor ele tem tanto fator narrativa quanto fator catalisador. Soluções de escalabilidade da rede Ethereum. Qual que é o catalisador desse setor? Uma coisa chamada EIP 4844. O que essa atualização faz? Essa atualização reduz em 20 vezes o custo de transação para soluções de segunda camada, entre 10 a 20 vezes. Então, por exemplo, se você utiliza Starknet, você está pagando $1, você vai pagar 12 centavos de dólar. Se você utiliza Optimism, você está pagando 38 centavos de dólar, você vai pagar 0,4. Se você utiliza Arbitrum, você está pagando 0,26, você vai pagar 0,3. Polygon KVM, você vai pagar 0,2 centavos de dólar. ZK Sync, 0,02 centavos. Então, isso daqui, pessoal, é um catalisador desse setor. É uma atualização que a gente sabe que vai acontecer, a gente tem a capacidade de acompanhar e a gente sabe que vai ter esse impacto real. A grande questão é que a maioria do mercado não sabe. A maioria do mercado não está acompanhando as calls dos desenvolvedores. A maioria do mercado não consegue fazer essa distinção técnica que eu estou trazendo aqui para vocês. E ela não consegue identificar que esse catalisador vai acontecer provavelmente entre 3 a 6 meses a partir desse momento, de agora. Então, que provavelmente no próximo trimestre, se não no início de 24, esse setor vai estar em alta. Por quê? Porque o ecossistema vai estar muito barato, muita gente vai querer usar, muita gente vai estar interessada. A chance de ser criados novos DEPs, como uma GMX da vida que aconteceu na Arbitrum, é muito alta. Então perceba aqui como esse é um catalisador. E esse setor também tem uma narrativa muito forte. Quando eu estava em Barcelona, esse ano, eu estava na maior conferência da Espanha, que é o ETC Barcelona, a maior conferência de cripto da Espanha. E Layer 2 era o assunto do momento. Todo mundo falava de Layer 2. No ano passado, entrou mais de $1 bilhão de capital de Venture Capital nas principais soluções de Layer 2. Então percebam como isso também é uma narrativa. Todo mundo está falando, olha, isso é revolucionário, isso é incrível, isso tem muito potencial. Então a gente tem a soma de dois pontos aqui. A narrativa Layer 2, essa áurea, que é um mercado que vai dar muito certo, o mercado, esse interesse por Venture Capital, esse interesse dos grandes investidores, somado ao catalisador, que é o EP 4844, que pode potencializar ainda mais esse setor e despertar ainda mais interesse nas pessoas. Então, isso daqui deixa muito claro para a gente, e a gente percebe justamente esses impactos, que é a redução do custo das L2. E aí, em cima disso, a gente tem o primeiro setor. E aí, a pergunta de $1 milhão. Qual é o tamanho desse setor? Hoje a gente está falando de um setor que tem um TVL, um TVL, de 10 bilhões. Então, é um setor que tem um TVL de 10 bilhões. Só que a gente tem dois pontos aqui. Primeiro, a margem de lucro das soluções de L2 vai aumentar em cerca de 10 vezes com a implementação do IP 1559. Óbvio que eles vão repassar isso para os usuários. Por quê? Porque eles querem crescer. Então, quanto que esse setor pode crescer? Essa é a pergunta de $1 milhão. E aí, a resposta é só comparar o TVL atual do mercado de primeiras camadas. Por quê? Porque a tendência é que a gente migre grande parte do mercado de primeira camada, que hoje é um mercado caro e ineficiente, para o mercado de segundas camadas, soluções de execuções. E a gente está falando de um TVL de 40 bilhões. Então, só por esse TVL, a gente poderia estar apostando no setor que pode crescer 4 vezes. Mas se a gente vai no topo histórico de TVL do último ciclo de alta, a gente está falando de 180 bilhões. Então, aqui, a gente está falando de 18 vezes. Então, é razoável, pessoal, é razoável pensar que no próximo ciclo de alta, o TVL das soluções de segunda camada atinjam 18 vezes o seu tamanho atual. Então, a gente está falando, sim, de um setor que pode crescer 18 vezes. Basta agora a gente identificar ativos que irão capturar parte desse crescimento. Seja ativos do seu ecossistema, seja ativos diretamente impactados por isso. Mas depois eu vou comentar um outro ponto, que é entender os tokens, para entender se a gente realmente está num momento bom. Mas esse é o ponto fundamental. Perceberam, então, agora o tamanho que a L2 pode chegar? E perceberam como fica muito mais fácil para você analisar, você entender
onde vai chegar o seu resultado quando você tem uma informação como essa? Esse é o ponto fundamental, esse é o ponto estrutural que eu quero trazer para vocês. Então, a gente está falando de um potencial aqui de 4 a 20 vezes desse segmento. Esse é o potencial real que a gente está falando no mercado de L2, somado a essa narrativa que está muito em alta, junto com o catalisador, que é o IP 4844, que provavelmente vai fazer esse mercado começar a chegar próximo desse potencial daqui a 6 meses. E eu falo isso tendo escutado isso dos maiores experts de L2 do mundo. Eu conversei com o head de ZKVM da Polygon, o Jordi, conversei com o principal research da Scroll, conversei com o pessoal da L2Bit, conversei com inúmeros venture capital sobre isso lá no Lona. Então, isso reforça um pouco mais aí essa tese. E aqui alguns exemplos de case: Arbitrum, Polygon, ZK-Sync e Linea. E Polygon ainda faço mais um destaque. Polygon, por exemplo, tem um catalisador interno. Qual que é o catalisador interno da Polygon? Polygon 2.0 e o Token Pool, mudança de tokenomics, visando capturar mais valor. Então, pô, isso daqui aumenta muito o potencial de retorno desse ativo. Linea e ZKVM, esses caras aqui ainda nem tem token, cara. A pessoa que está interagindo nessas redes agora pode eventualmente ganhar airdrop, ganhar token de graça, e pode se posicionar nessa narrativa apenas por ter interagido nessas soluções. Então percebam que interessante. Depois da Arbitrum eu quero fazer um comentário de tokenomics, eu acho que a maioria já sabe, mas aqui é só para exemplificar toda essa visão de vocês. E aí, vamos para o segundo setor que tem potencial, setor de disponibilidade de dados, ou Data Availability. Por que Data Availability é tão importante? Porque depois que a gente sair do Proto-Dunk Shardings, o próximo grande foco do roadmap da Ethereum é Data Availability. Olha aqui, está escrito aqui para a gente, olha, Data Availability será fundamental. Está evidenciado aqui para a gente que esse vai ser um setor que vai receber investimento, vai receber atenção dos desenvolvedores. Está claro, está nítido para a gente, isso daqui. E aqui, cara, se eu posso reforçar mais, olha isso daqui. Essa aqui é uma palestra do head de ZKVM da Polygon, reforçando justamente isso, ó, Data Availability, o que vai permitir que eles possam reduzir até 50 vezes o custo. E hoje a gente vive na era da modularização das blockchains. Eu já comentei isso na aula passada. A gente cada vez mais vai sair desse padrão, da ideia que uma única blockchain vai resolver todos os problemas do mundo, e a gente vai entrar num padrão que, basicamente, a gente vai ter várias blockchains, na verdade, várias estruturas, e elas somadas vão gerar uma estrutura eficiente. Basta perceber a tendência dos snacks. O que são os snacks? É o que a gente está vendo, por exemplo, Polygon, OP Snacks, Subnets, Supernets, que são o quê? Várias blockchains voltadas para um único ecossistema. E por que tudo isso está florescendo? Porque a gente está vendo inúmeros cases disso. Justamente porque é uma outra tendência, é uma outra grande narrativa do mercado. E disponibilidade de dados vai ser fundamental nisso, nessa nova era, nesse novo paradigma de estrutura de blockchain, que vai ser modularização. Só antes de eu continuar, né, só fazer mais um outro parêntese, um outro agradecimento. Batemos o recorde da live passada. Então agora, oficialmente, pessoal, parabéns, vocês estão na maior live da história do canal Orlando Crypto. Mais uma vez, muito obrigado aí a todo mundo. Vocês são foda pra caralho. Batemos mais um recorde hoje. E eu acho que é a primeira vez que eu faço um desafio que a gente tem mais audiência na segunda aula do que na primeira. Então, mais foda ainda. E se você tá vendo, enfim, caiu de paraquedas nessa live por algum acaso, só vou pedir pro Juanzito mandar aí o link do desafio Endgame para, enfim, as pessoas receberem os PPTs, receberem as atualizações e terem acesso à quinta aula, que vai ser uma aula fechada só para quem tiver inscrito no link. Então, Juanzito, se você puder mandar o link do desafio Endgame aí mais uma vez no chat pro pessoal, também vai estar na descrição, no comentário fixado, mas só pra galera que tá caindo de paraquedas aqui fazer e quem, enfim, não conhecia o canal também se inscrever. Beleza? Eu acho que ele mandou aí o link aí pra gente no chat. Deixa eu ver. Se você puder mandar aí. Ah, mandou. Boa. Então, acessem aí, galera. É isso. Boa. Vamos voltar. All time high, exatamente, cara. Estamos batendo all time high no bear market. E qual que é o tamanho que eu acredito que o setor de disponibilidade de dados pode chegar? O mesmo de um outro setor fundamental de infraestrutura, como o setor de oráculos. Então, a gente está falando aqui de um mercado que eu acredito que chegaria ali, que nasceria com seus 5 bilhões de dólares de tamanho, pelo menos. Parte legal, nenhum token disponível nesse mercado. Não tem nenhuma solução de disponibilidade de dados que possui token. Então, entrar e interagir com a Celestia, com a InLayer e com a Veil, você eventualmente pode já
ter tokens que vão nascer no mercado de 5 bilhões de dólares, que hoje é um mercado de 0, que vai chegar a um mercado de 5 bilhões de dólares, que estão recebendo capital de venture capital, e faz todo sentido na sua estrutura econômica terem tokens. Oportunidade foda. Para quem sabe fazer airdrop, que sabe interagir. E fiquem tranquilos que a aula 4 do desafio vai ser justamente sobre as melhores estratégias de airdrop e vocês vão aprender eventualmente, potencialmente, conseguirem participar desse case. Terceiro setor que eu quero trazer aqui para vocês, com potencial de fazer 10 vezes. Então aqui, pô, esse setor... Peraí, deixa eu só fixar. Esse setor aqui a gente está falando que ele pode sair do 0 e ser um setor de 5 bilhões de dólares. Normalmente um airdrop ele está associado... ele dá ali para a comunidade algo em torno de 15% a 20%. Então, a gente deriva essa lógica aqui. 20%, a gente está falando. A gente provavelmente vai ter $1 bilhão em tokens que provavelmente vão ser airdropados por esses projetos principais aqui e que você potencialmente pode ganhar. Esse seria o raciocínio básico. Liquid Staking. Liquid Staking é outro setor fundamental. Por quê? Ethereum, hoje o maior blockchain do mercado em termos de registro de transações, e segundo maior criptoativo do mercado, fez o demerge, implementou o stake. E agora, as taxas Ethereum, elas influenciam diretamente o rendimento do Proof of Stake. Isso significa que quando a gente viver aquele momento de hype e as taxas eventualmente elevarem, ou quando a gente mesmo viver o momento de ascensão das Layer 2, o que vai acontecer com a remuneração, com o APY da Ethereum? Ele pode chegar aqui na ordem de 16 vezes, 16%. Essa região aqui. Imagina essa alta aqui. E se isso acontece, o mercado de liquid staking cresce pra caramba, porque as pessoas vão querer depositar seus Ethers para pegar essa grande oportunidade. E a gente percebeu ainda mais esse crescimento depois do Shanghai Fork, que permitiu saques de Ethereum. Percebam como a gente cresceu esse segmento depois disso. E esse segmento ainda está sendo no início. Por incrível que pareça, hoje esse é um mercado de 42 bilhões de dólares. Agora, isso só na Ethereum, tá, pessoal? Mas que pode crescer de 2 a 3 vezes em Ether. Por quê? Porque hoje Ether tem só 20% do seu supply em staking. Se a gente pegar a média do mercado, a gente está falando de 40 a 60. Então, esse é um terceiro grande setor que também está super forte do ponto de vista de narrativa, super bem financiado, super bem estruturado, super interessante, que pode crescer. E aí agora basta entender os bons cases desse setor, trazendo alguns, por exemplo, Lido, que trouxe sua versão V2. Agora a gente está tendo vários DApps um pouco nessa linha, que vale a pena você compreender um pouco essa dinâmica. A própria Aave, que pode potencialmente se beneficiar desse crescimento desse mercado de liquid staking, com a necessidade de mais de crédito. Então percebam aí mais uma oportunidade interessante de multiplicação de capital. Mas eu quero agora ser o cara chato. Beleza, vendi o sonho para vocês e mostrei para vocês, né? Provei para vocês como a gente pode crescer em toda essa estrutura. Mas agora o que eu quero trazer aqui para vocês é um outro ponto, que não adianta você só saber setores que vão crescer. Você também tem que saber a forma de investir nesses setores. Entender a forma de investir nesses setores é essencial, pessoal. Essencial, é fundamental. Por quê? Porque se você não sabe a forma correta de investir nesses setores, você pode cair em armadilhas. Por quê? Porque quando a gente está no momento especulativo, a gente está no momento de narrativas, muitos tokens são lançados, muitas estruturas pouco fundamentadas, pouco estruturadas são lançadas. E aí você acaba se ferrando. Porque às vezes esse setor já é muito maior do que você acredita que ele é. Você só não percebeu isso ainda. E eu vou trazer aqui 2 exemplos para vocês. Primeiro exemplo, token OP. Esse token se desvalorizou 35% nos últimos 3 meses. Por quê? Porque há 2 meses atrás, esse token dobrou o seu supply. Bem aqui. Quando o seu contrato de vesting foi executado. O que é o contrato de vesting? Basicamente, ele travava os tokens pelo período de 1 ano e agora ele está liberando os tokens para seus investidores que estão em estágio inicial. Todo mês, mais de 30 milhões de dólares em tokens OP são liberados no mercado. Token esses que têm utilidades apenas numa estrutura de governança. E que eles não estão claros se eles vão ser utilizados dentro das taxas ou das estruturas das soluções de L2 da Optimist.
Então percebam a fragilidade desse case. Então, isso daqui é só um exemplo. Pô, Orlando, L2 vai crescer, que incrível. Sim, mas provavelmente parte do crescimento você perde, por exemplo, se você estiver posicionando no OP, porque apesar do segmento que ele está posicionado cresce, o seu supply também cresce. E aí você tem uma pressão vendedora negativa. Um processo similar vai acontecer com o Token Arbitrum. 2024, em março de 2024, esse processo similar vai acontecer com o Token Arbitrum. Então, por isso que você tem que entender também sobre tokenomics. Você tem que entender e conseguir analisar o fluxo econômico desses ativos. E por isso que você tem que selecionar as melhores estratégias para investir. Porque em alguns casos, realmente, vai ser bom você ser holder desses ativos. Outros casos, por exemplo, Optimistic e Arbitrum, vai fazer muito mais sentido você estar interagindo com aquele ecossistema. Porque provavelmente os DApps daqueles ecossistemas vão entrar em dinâmicas de incentivo, você vai ter custos menores, provavelmente você pode até encontrar DApps bons naquele ecossistema que tem o tokenomics melhores, que você pode se posicionar. E às vezes, vai fazer sentido você apenas interagir com outros novos ecossistemas e começar a estratégia de airdrops, como é o caso da ZKVM, como é o caso da Starknet, como é o caso da Line, como é o caso da Base. Percebam como existem vertentes para você fazer isso. Por isso que aí depois que a gente faz essa análise top-down e a gente percebe os pontos quentes do mercado, os pontos interessantes do mercado, a gente faz a análise bottom-up, que é o quê? Agora vamos entender, vamos analisar esse processo, que seria o pós-processo da análise fundamentalista. Vamos entender o tokenomics, vamos entender o modelo de negócios, vamos entender a estrutura, vamos entender o pensamento do time, vamos entender o roadmap de quando esse token vai ser útil. Porque aí sim a gente vai selecionar a melhor estratégia para se posicionar nesses cases. Porque nem sempre a maior estratégia é apenas comprar e segurar. Às vezes a melhor estratégia vai ser outra. Às vezes a melhor estratégia vai ser investir em ativos correlatos. Às vezes a melhor estratégia vai ser investir em outras estruturas. Por isso que é fundamental você entender isso antes de fazer esse aporte, antes de utilizar essa dinâmica. Então, é só, enfim, para trazer essa ideia, trazer essa visão aqui para vocês de como vocês podem aproveitar. E aí, fazendo um resumo da aula de hoje, o que você precisa para fazer 10 vezes. Primeiro, momento certo do mercado. Fundamental, mandatório, você entrar no momento que a gente está com baixa especulação no mercado. Um momento de que a gente já viveu um ciclo de alta e a gente está vivendo um momento de depressão do mercado, estabilização do mercado. Um momento muito parecido, se a gente for comparar com outros momentos históricos, com o momento que a gente está agora. Até recomendo, se você caiu de paraquedas aqui nesse desafio e você não assistiu a primeira aula, que assista a primeira aula, porque a primeira aula, ela traz justamente esses insights, essa perspectiva. Segundo ponto, compreender narrativas catalisadores. Sempre quando você investir, entende, primeiro, se o mercado ele está interessado, se ele está olhando para isso, se tem capital de venture capital, se tem interesse de desenvolvedores, se tem projetos puxando, associando isso ao roadmap. E depois, catalisadores. Se aquele projeto internamente vai ter mudanças, ou aquele mercado internamente vai ter mudanças que levem aquele mercado para um outro patamar. Então, sempre anotem isso de verdade. Dica, assim, primordial. Todo ativo que eu anoto. Qual que é a narrativa dele? A narrativa é essa. Quais são os catalisadores potenciais? Esse. E à medida que você não consegue acreditar, você vai dando checklist. Você vai percebendo o quanto aquele ativo ainda cresceu ou não cresceu. E quando você tem catalisadores próximos, você vai percebendo que potencialmente esse ativo pode ter picos de preço. Olha que coisa interessante, que estratégia interessante. Depois, entenda o potencial, o tamanho do que aquele setor pode alcançar. Então, você só consegue isso como? Através de uma análise fundamentalista boa, entendendo outros benchmarks, entendendo outras infraestruturas, fazendo ou analogias com mercados de fora, ou analogias com os mercados de cripto. Pessoal perguntando como obter os PPTs. Juan, se eu puder mandar o link novamente, basta se cadastrar, pessoal, no Desafio Endgame. Se cadastrou aqui nesse link que está no chat, só se cadastrar agora, você recebe os PPTs, tá? Fiquem tranquilos, vocês vão receber e-mails, a gente sempre vai ter avisos, sempre vai ter informações sobre isso. Basta se cadastrar aí no Desafio Endgame. Beleza? Respondido a dúvida, vamos lá, vamos continuar. Entender o potencial desse setor. Depois, compreender a melhor estratégia para investir nesse setor. Então, entender se o melhor caminho é airdrop, se o melhor caminho é você interagir com o ecossistema, você investir nos ativos do ecossistema, se o melhor caminho é você investir naquele token, se o melhor caminho é você prover liquidez, se o melhor caminho é você ser staker, qual que é o melhor caminho para você extrair valor de toda aquela dinâmica. E, por fim, cuidado com tokens que são armadilhas.
Cuidado com tokens que tem política monetária ruim, tem tokenomics ruim, que não são úteis. E esses são as maiorias dos tokens, tá, pessoal? O mercado de cripto, ele sobe na especulação? Sobe. Ele sobe na narrativa. Mas, na mesma velocidade que ele sobe na narrativa, ele também cai na narrativa. E você entender essas distinções é essencial para você ter sucesso dentro do mercado de cripto. E aí, naturalmente, depois disso, entra o grande ponto, que é o ponto. Beleza. Agora, eu quero que vocês pensem comigo, assim, de verdade, eu quero que vocês reflitam comigo. Imagine um cenário que daqui a 2 anos, 1 ano, vocês escutaram grande parte do que a gente estudou aqui, estudaram, fizeram decisões boas, tomaram decisões boas. E agora você tem seu capital multiplicado por 10 vezes. O seu tão sonhado capital multiplicado por 10 vezes. Então, sei lá, se você investiu 20 mil reais, agora você tem 200 mil reais. Se você investiu 100 mil reais, você atingiu o seu primeiro milhão de reais com o mercado de cripto. Eu quero fazer uma pergunta muito sincera para vocês. Nesse momento, vocês saberiam lidar com esse capital? Vocês saberiam se faria sentido ou não realizar? Vocês saberiam sentido se vocês realizassem, para onde vocês destinariam esse capital? Vocês teriam coragem de tomar a decisão de realizar? Depois de ver esse capital multiplicar por 10 vezes? Por que eu estou fazendo todas essas perguntas? Porque eu acredito que a maioria das pessoas não pensa sobre isso. E esse, para mim, é um dos erros que fazem as pessoas perderem dinheiro nos seus primeiros ciclos de mercado. Porque elas não têm um plano. Porque elas não sabem lidar com as quedas do mercado. E esse será o tema da aula de amanhã. Então, amanhã teremos uma aula sobre como não sofrer com as quedas do mercado. Vou pedir aí para a produção liberar aí o link da nossa terceira aula no YouTube. Agora eu estou na dúvida, mas eu acho que eu não listei a aula. Peraí, deixa eu ver aqui. Se eu não listei a aula, eu vou liberar a listagem dela agora para vocês terem acesso a ela. Peraí, deixa eu liberar ela agora para a gente. Não tinha liberado. Tá liberada no canal. Tá pública agora. Então, quem quiser, já depois que finalizar essa live, entra no link do YouTube ou se inscreve aí no canal, porque a nossa terceira aula vai ser justamente sobre como a gente lidar com esses momentos de alta depois que a gente ganhou dinheiro, como a gente lida com os momentos de queda, como a gente lida com correções. Então, eu vou ensinar desde estratégias de proteções, como estratégia de lançamento, estratégias de long tail head, até também estratégias de reflexão, de planejamento de portfólio. Então, cara, para mim essa vai ser uma das aulas mais importantes do desafio. E finalizo a aula de hoje com uma, para mim, que é das frases mais importantes que existem. Pessoal, não adianta você multiplicar o seu portfólio no ciclo de alta. Isso é fácil. O difícil é ter capacidade de manter esse capital no final desse ciclo. Por isso que essa terceira aula é tão importante. E por isso que vocês têm que entender isso. O pessoal está perguntando se teremos gotas. Sim, teremos gotas. Fiquem tranquilos. Teremos gotas. Só queria reforçar aqui qual vai ser a utilidade da gota, né? Eu não gosto de lançar as gotas assim, sem utilidade. O pessoal falando, foi já? Sim, galera. Foi 40 minutos de aula intensa aí. Vocês gostaram da aula de hoje? Deixem aí uma nota de 0 a 10, o que vocês acharam. Mas só antes de reforçar, pessoal, quem tá pegando as gotas, todo mundo vai estar concorrendo a um Mon Crypto Pro. Pra quem ainda não sabe, o Mon Crypto Pro vai ser a assinatura do Orlando Crypto. Neles, vocês vão ter acesso à minha carteira de investimentos. Então, eu vou colocar 100 mil reais no capital pessoal. Vocês vão ter acesso a uma carteira de airdrops. Então, eu vou passar todas as estratégias. Igual eu falei, tem um monte de ecossistema interessante ali que você pode ganhar bastante dinheiro. Então, vocês vão ter acesso à minha carteira de airdrops. Vocês vão ter acesso a mais de 60 horas explicando exatamente a minha metodologia de tudo que eu estou ensinando aqui para vocês. Isso aqui é só a pontinha do iceberg. Vocês vão ter também lives exclusivas com os principais nomes do mercado de cripto. Toda semana eu vou convidar alguém legal, assim, pelo menos durante umas 5, 10 semanas. Vou, por exemplo, convidar o Giovanni, que eu vi que está no chat, que é o maior especialista de tokenomics do Brasil, que me ajudou, inclusive, a analisar a Arbitrum e OP e trazer esse insight aqui para vocês. Enfim, vamos ter diversas outras aulas super importantes, até aula de DeFi, aula de análise técnica, muito mais. Então, vai ter tudo isso. E o ponto importante, né, eu desenhei até 3 para 3 pessoas, para quem não tem tempo.
porque também vai ter um relatório de 5 a 10 minutos resumindo tudo que é de insights importantes no mercado. Para quem é iniciante, vai ter aulas comigo e com o Castro. O Castro é o cara mais didático do mercado cripto ensinando para vocês. E para quem quem já é mais experiente, trazendo estratégias de airdrops, opções, tokenomics, diversos outros caminhos para você maximizar seus lucros. Então, quem quiser fazer parte, link tá aí, vai estar no primeiro comentário fixado. E quem tiver na lista de espera do OnCryptoPro vai ter uma condição especial. Então, quem tiver na lista de espera, eu vou dar um desconto especial ali na sexta, no dia que a gente abrir a lista de espera. Agora, deixa eu entrar aqui no site do Gotas, porque eu tenho que criar a nossa gotinha aí para live. Cara, agora eu tô na dúvida de quantas gotas que eu crio, porque eu também não esperava que a gente ia estar agora com 1.250 pessoas, cara. A gente bateu quase 1.300 pessoas aqui. Caramba, vocês são fodas, de verdade. Assim, cada live eu tô ficando sem graça, porque cada live é ainda mais surpreendente. E parece que, pô, toda live eu fico com esse, caraca, eu não esperava, e realmente eu não esperava. Isso aqui, sei lá, eu tô ficando com medo de ficar chato, porque realmente toda live vocês estão me surpreendendo e, sei lá, estão me deixando sem palavras. Então, pô, muito foda. Isso. Deixa eu fazer então a nossa gotinha aqui agora. Deixa eu só criar ela aqui. E agora eu só tenho que pensar quantas gotas nós teremos para liberar aqui para a galera. Ah, pessoal, muita gente não sabe como pegar a gota. Para quem quiser, como pegar a gota, eu vou pedir para o Juan mandar novamente o link do Gotas. É só entrar nesse link desse site, né? Copia, abre uma aba separada, e aí eu vou mostrar o código da gota. E aí, quando eu mostrar o código da gota, é só colocar ali dentro o código, que aí vocês conseguem ter acesso à gota. Aí é só clicar lá para mintar. Eu já estou subsidiando, tá? O custo do Mint. Então, ontem eu demorei um pouquinho porque eu estava subsidiando o custo do Mint para vocês terem o NFT gratuito na carteira de vocês. Então, vocês não pagam nada para ter acesso à gota e vocês têm o NFT na carteira de vocês direto. Pô, eu acho que é o mínimo que eu posso fazer para agradecer. Então, vai ser aula 2, desafio endgame. Deixa eu colocar a descrição. Ixi, peraí. Fiz besteira aqui. Novo recorde. Vezes. Vamos lá. Manter essa gota aqui como rara. E agora a gente tem o quê? Quantas pessoas na live? Pô, vou criar 1.200 gotas, tá, pessoal? Criar 1.250 gotas. Agora eu tenho que pensar no código. Beleza, código válido. Iniciar agora. E criar gotinha. Boa, pessoal. Então, todo mundo aí já está na página do gotas.social. A gente está criando aqui a gota para vocês, tá? E vamos lá. Quem tiver aqui na página, ó, só para mostrar o passo a passo para vocês, vocês vão abrir aqui a página. Vocês vão colocar este código aqui, que vai dar acesso a gotas. 10 vezes ponto de exclamação. Então, é só colocar esse código 10 vezes exclamação. Se vocês clicarem 10 vezes ponto de exclamação, vocês vão clicar aqui em resgatar. E aí, em resgatar, vocês vêm aqui, vocês abrem, né, a gota. E aí é só clicar aqui, ó, resgatar grátis. Que aí vocês vão ganhar. A gota vai direto para a carteira de vocês. É um NFT exclusivo. Conseguiram pegar aí? 10 vezes ponto de exclamação. O código. E é isso. E aí, basicamente, enfim, depois eu vou pegar a lista de todo mundo que tem as gotas. E aí a gente vai ter o sorteio de uma vaga do OnCryptoPro que vai sair na faixa para vocês. Todo mundo tá pegando a gota? Tá pegando a gota. Maneiro. Então, pô, galera conseguiu aí, irado. Então, pessoal, chegamos aí ao fim de mais uma live do OnCryptoPro. Agradeço todo mundo que, pô, esteve aí com a gente em mais uma live, pô, mais um recorde de audiência. Muito obrigado do fundo do coração. Espero de verdade que vocês tenham gostado da aula, que a aula tenha agregado valor para vocês. Convido todo mundo para participar da aula de amanhã,
que a gente vai ensinar justamente como lidar com momentos de quedas de mercado. Então, pô, reforço aí para todo mundo que já está aqui na live, só clicar no link, eu vou mandar aqui o link da live para gente, para vocês já acessarem, já acessem a live, já vem aqui para a live, ativem o lembrete da live para vocês terem aí todas as informações. Então já acessem aqui, já ativem o lembrete, já se inscrevam aí no canal. E amanhã a gente tem aí a próxima live. E quem tiver interesse em fazer parte do OnCrypto Pro, reforço mais uma vez, vai ter um desconto especial quem tiver na lista de espera. Vai estar no primeiro comentário fixado a lista de espera para fazer parte do OnCrypto Pro. Estou esperando vocês lá. Um abraço e até logo, pessoal.